E aí galera, Nhari Cars, Rafael, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, que hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante que muita gente me pergunta: quais são as peças que eu posso trocar no meu carro que realmente trazem performance, que realmente trazem ganhos, né, em todos os sentidos. Então galera, acompanha aí o vídeo aí que vai ficar muito bacana e não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o vídeo. Valeu! Começar aqui, eu fiz aqui até um papelzinho aqui para a gente poder conversar sobre isso aí, né? O que eu vejo assim, né? Não precisa ser necessariamente nesta ordem, né? Mas assim, uma das coisas mais importantes para você fazer seu carro ter um resultado, um rendimento, né? Ganhar potência, é você fazer a questão do remap ou você instalar uma injeção programável, né? Que a injeção programável você consegue extrair potências, né? Consegue mexer ali instantaneamente, né? Claro que a pessoa que for fazer isso, o preparador ou tuner, ele tem que saber o que ele está fazendo. Mas você já consegue mexer ali e você tem noção dos parâmetros, né, em tempo real. Eu vou colocar aí na tela o vídeo do meu carro para vocês verem a puxada que eu dei, monitorando a questão assim dos sensores, né? Para vocês verem, e a gente vai falar a respeito disso também. Quando eu tiver lá na puxada, eu explico aí direitinho para vocês poderem entender o que são as leituras e o que isso resulta em performance, o que isso tem a ver com remap e injeção programável. Confere aí, ó. Pessoal, depois eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente sobre essa tela aí. Mas vamos lá só para vocês entenderem o que é a questão do remap, o que ele altera, o que melhora. O mais importante é vocês olharem do lado direito o 9.00. Aquilo ali é o AFR. A AFR é uma nomenclatura dos americanos, né? Para você estipular um valor estequiométrico. É a proporção de ar e combustível. No álcool tem que ser 9, né? E quando for gasolina, 13. Quando eu fiz o remap, esse fator aí ficou travado, entendeu? E é onde eu consigo ter uma lambda, que é o sensor de oxigênio, que é esse 810 aí, que ele, teoricamente, né, vamos falar assim, a grosso modo, ele tá muito bom, porque falam que é de 78 até 85 seria uma sonda ideal, né? Então assim, o carro não tá gordo e nem tá magro, né? Com o pé embaixo aí, ó, 84.8 de TP, né? 100% seria aberta TP, e com alto giro com 29.7 de avanço de ignição. Então o carro tá rendendo muito bem. Se esse resultado aí do verdinho tivesse 700 ou 600, ele estaria muito gordo. E se tivesse 900 a 1000, ele estaria muito magro. E isso faria o carro não render a potência. O carro ia ficar, ou se ele ficasse gordo, ele ficaria ruim, né? Começaria a subir um cheiro de álcool e alto consumo. E magro esquentaria muito o escapamento.
voltando aqui, pessoal. Certo, viu aí na tela, né? Eu tava explicando a respeito disso. Então, assim, se você for fazer um remap, né? For remapear o módulo do seu carro, injeção, o módulo que o seu carro tem, você vai conseguir extrair bastante potência, né? Porque assim, é igual eu tinha comentado no outro vídeo. A montadora ela faz o carro, ela projeta o carro, né? Para as peças, visando, que nem essa borboleta aqui do 1000, né? O TBI aqui do 1000, visando em economia de combustível, né? Eles não estão visando a questão de performance em si, porque infelizmente as montadoras, né, elas acabam tendo que atender às normas, atender, né, às exigências das normas, né, de emissão de poluentes, de controle dos gases, né, a questão, né, do planeta em si, né, sustentabilidade, né, sem falar na questão também de você não deixar o carro extremamente agressivo, né? Que nem essa borboleta aqui é do Palio 1.616. Olha o tamanho dela comparado a essa borboleta aqui, né? Que é do 1000. Eu fiz o teste com essa borboleta aqui, fica absurdo o carro, entendeu? Só que ele fica sem marcha lenta porque aqui, ó, aqui é onde regula a marcha lenta, né? E olha o tamanho dessa. Repara só. É muito pequenininho, tá vendo? Aqui, ó, comparado com esse daqui, ó, é muito mais área, né? Até mesmo aqui atrás, ó. Tá vendo? Então é muito mais área que tem aqui. E esse atuador aqui, ele atua para marcha lenta de um carro 1.6, né? Esse daqui é do Brava, do 1.6, né? 16 válvulas, do Palio Candy, né? Dos gasolina. E aí você tem, tá vendo aqui, ó, uma abertura de borboleta, ou seja, qualquer 10%, 5% de pedal, você vai ter uma quantidade de ar admitido para dentro do motor, né, muito maior do que você desse 50% aqui nessa borboleta. Então, e quem comanda tudo isso aí, pessoal? Não tem jeito, quem comanda tudo isso aí é o módulo, né? O módulo de injeção, ele que vai comandar tudo isso aí. E se você não fizer o remap, o módulo não vai entender o que está acontecendo com o motor. Mesmo você alterando as peças do carro, né? Você pode até ter um desempenho, que nem, vamos lá agora, pular aqui, eu já vou voltar na questão do remap. Mas que nem um filtro esportivo, né? Que você coloca lá, o filtro esportivo, o cônico, né? Aquele filtro esportivo cônico, vou pôr aí na tela o desenho dele. Ele já ajuda a admitir o ar com mais facilidade, então ele não tem tanta restrição, né, na questão ali de você estar admitindo ar. Então isso você já vai facilitar o motor para o motor aspirar o motor para dentro do carro. Você facilitando isso, você tem um ganho de potência, fazendo a questão do cold air intake, que é a captação do ar mais fresco, né, tirar ali o filtro de perto do motor ali no cofre, né, fazer aquela captação de ar até mesmo externa, né? Colocar o filtro lá numa posição que não pega enchente, né? Mas também que você consiga pegar o ar fresco e o ar frio, né? O ar frio gera um rendimento maior para o motor. E a questão da borboleta, que agora que eu estava mostrando, colocar uma borboleta de maior diâmetro. Claro que também não precisa ser uma borboleta extremamente grande, né? Para um motor que nem o meu carro 1.0 ainda. Eu ainda não instalei o Fire 1.3, ainda não fiz as questões de modificação de cabeçote, né? Comando mais forte. Então o motor, as peças mecânicas do motor estão limitadas, né? Então eu não tenho tanta necessidade de colocar algo assim muito extravagante, né? Porque você vai só estar assim colocando algo além da capacidade do motor, né? Então assim, essas coisinhas aqui são coisas simples, né? Que nem o coletor de admissão, que eu fiz o teste, peguei o coletor dos mais modernos, que nem aqui, ó, que o coletor do 1000, do Uno 1.3, 1.0 Fire, tá vendo? Ele é estreito, ele é curto, prioriza as baixas, né? O que eu coloquei lá, ele tem um pleno maior, né? Essa parte aqui é o pleno, né?
onde acumula o ar, tá vendo? É pequenininho, bem estreito. É uma peça limitada, né, para função do motor. Veja aqui a entrada de ar para dentro do coletor de admissão, ela é bem estreita, tá vendo? Então você tem uma borboleta que ela condiz até com o projeto, né? Porque não adianta nada você colocar uma borboleta, né, extremamente grande com um coletor que restringe, ou seja, a entrada daqui onde entra o ar para dentro do coletor, a borboleta é muito maior. Então você vai estar ali, você compra a borboleta e está limitado pelo coletor. Ou seja, é tudo um conjunto, né, pessoal? Isso daí, ele é o motor do carro, ele funciona em conjunto. Então o motor do carro ele funciona em conjunto, né? Uma orquestra ali, ela tem que estar sendo regida, né? Ela tem que estar em harmonia. E isso que eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui só de performance, tá? Sem falar na questão de manutenção do carro, né? Correia dentada, velas, cabos, óleo, sistema do arrefecimento, né? A saúde do motor, o motor tá batendo, tá com folga, tá fumando, tá baixando o óleo. Tudo isso vai influenciar, porque às vezes você vai fazer querer subir potência no carro, sendo que o motor já está com a vida útil dele comprometida, ele está com a manutenção dele atrasada, então você pode esquecer tudo isso aqui, meu. O primeiro passo de tudo, deixar o carro com a manutenção em ordem, o carro funcionando certinho, com os bicos injetores equalizados, com o sistema de ignição perfeito, né? Cabos, bobinas, velas adequadas, tudo isso aí tem que estar funcionando perfeitamente, porque quando você colocar alguma coisa de alteração, você vai sentir o resultado. Porque se o carro tiver com algum problema de manutenção, quando você colocar alguma dessas coisas, alguma das peças, para trazer algum resultado, pode ser que o carro piore em vez de ganhar potência. E aí você vai achar que o preparador ou o tuner, né, que está mexendo no teu carro está querendo te enganar, e sendo que é um problema que o seu carro já tem. Já aconteceu inúmeras vezes isso comigo, já peguei vários casos. O meu carro é o maior exemplo disso, né, que tem o vídeo da regulagem de válvula. Depois, para quem quiser tiver interesse, acessa a playlist aí do meu canal aí, que tem aí eu explicando, vídeo passado aí, fiz aí um videozinho explicando sobre a regulagem das válvulas, das pastilhinhas, né. Enfim, pessoal, aí que nem lá na questão do coletor de admissão que eu falei agora, da borboleta, a questão do coletor de escapamento. Existe o coletor 4 em 2 em 1, que é muito bom, que prioriza a média baixa, né? O 4 em 2, 4 saídas em 2, para depois ficar em uma. Existe o 4 em 1 longo, que é o que está no meu carro, né? Que ele prioriza, o pessoal fala que a baixa do carro fica ruim. Depende. Se você tiver uma borboleta boa, um coletor de admissão bom, um filtro, né, captando um ar fresco, com um remap, né, com bicos injetores já atualizado, se você tiver tudo isso, dificilmente você vai achar que o coletor que você está colocando vai prejudicar o carro, porque você está fazendo um conjunto de coisas, entendeu? Que o pessoal até fala downpipe. Downpipe é mais relacionado à turbina, né? Cat delete, né? Que é o que o pessoal fala hoje, que seria a remoção do catalisador, que isso você colocando 4 em 1, aqui a gente está falando impulso do escape, né? Eu vou colocar um vídeo aí na tela muito interessante para vocês verem o que é realmente a função do 4 em 1. E vou voltar aqui na questão da borboleta para vocês entenderem também. Original, com o catalisador aqui embaixo, e desse lado aqui um coletor de escape 4 em 1, curto, então um coletor de escape consideravelmente simples aí. E o grande lance é, quando a gente fala que um coletor de escape ele é bem desenvolvido, você injeta ar por uma das saídas, ou seja, tem uma pulsação saindo do cilindro, teoricamente, se ela sair numa velocidade muito boa, ela gera sucção nas outras saídas aqui. Então, como a gente tem o catalisador aqui, a gente tem uma enorme restrição. Coloquei um pedaço de papel aqui, que vocês podem ver, e olha o que acontece se eu for injetar ar bem aqui. Empurro o papel. Deixa eu pegar o papelzinho de novo. O outro cilindro aqui. Injetar o ar aqui. Cuspiu longe, hein? Os outros cilindros aqui, cilindrinho 2, de novo, vamos ver. Cuspiu também. Então vocês viram que aqui no 3 ele cuspiu longe. Agora dá só uma olhada aqui
papel solto também, tá? Um pedacinho de jornal que nem o outro. Vou colocar o mesmo pedaço de papel pra galera não falar que eu tô privilegiando um coletor ou outro, tá bom? Burro! Então olha só, pessoal, tô aqui, ó. Tô nem falando que o desenho do coletor de escape é perfeito, mas só o fato da gente não ter o catalisador aqui, você não tem uma restrição que faz com que o ar volte para as outras saídas, tá? Ele dá até uma pequena succionada no papel. Olha só. Ó, voltando aí, pessoal, viram aí o vídeo? Então, o 4 em 1, quando você põe o 4 em 1, estamos falando do pulso do escape, né? Então, assim, cada saída do cabeçote, você tem lá as 4 saídas do cabeçote, né? Então, tem lá o primeiro cilindro, o segundo, o terceiro e o quarto. Cada um vai ter as fases de ordem de ignição. Quais são a ordem de ignição? 95% dos carros são 1, 3, 4, 2. Então a centelha vem no primeiro, no terceiro, no quarto e no 2. A centelha ela fica assim, entendeu? 1, 3, 4, 2. Então quando tiver na expansão aqui, em determinada fase que tiver nos outros cilindros, se o escapamento for junto, ele acaba prejudicando aquela mistura, porque são pistões gêmeos, né? Quando sobe o pistão daqui, sobe o pistão daqui também, do quarto cilindro, e os daqui do meio estão lá embaixo, tá? Tô dando um exemplo aqui, grosso modo, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Então, acaba atrapalhando a mistura. Aqui que o pessoal, né, descobriram, você unindo o primeiro com o quarto cilindro, unindo lá longe, você, em vez de prejudicar esse cilindro ou vice-versa, vai ajudar a pulsar, a sair, a otimizar a mistura do outro. Em vez de atrapalhar, vai melhorar. E isso, consequentemente, para esses dois que são juntos, né, assim, que são pistões gêmeos, né? Então, quando tiver na mistura aqui na fase de expansão ou compressão, os 4 tempos do motor, o cilindro que vai estar do lado, longe, ele vai estar auxiliando, não vai estar prejudicando, porque quando você tem um coletor elaborado, né? A mesma coisa do 4 em 2. E isso aqui também funciona para a questão do coletor e para a questão de borboleta. Quem nunca viu as famosas Trotobole, né, que o pessoal fala, as 4 borboletas individuais. Vou pôr um vídeo aí na tela para vocês verem. Então, essas borboletas aí, pessoal, você consegue ter praticamente a mesma situação da saída dos gases. Então você tem lá o seu cabeçote, você vai estar admitindo, cada borboleta cada cilindro vai estar admitindo a quantidade de ar e de combustível necessária para aquele cilindro. Por mais que o motor seja milesimalmente feito, né, por máquinas, ele tem uma precisão extrema. Nenhum cilindro fica 100% igual ao outro. Às vezes um consome um pouquinho a mais de combustível, outro um pouquinho a menos, não sei o quê. E quando você tem um coletor que você está lá no 7.000 RPM, com o pé embaixo lá, e você tem que dar tirar o pé para mudar de marcha, e você fecha a borboleta, todo aquele ar que estava indo para dentro do cabeçote, as válvulas se fecham e aquilo ali bate e volta. E aí quando ele volta, ele acaba voltando, e quando abre a válvula de outro cilindro, ele acaba entrando naquela mistura que ia para um cilindro e acaba entrando em outro. Então uma mistura acaba atrapalhando a outra. Isso é a mesma coisa que acontece no escapamento, acontece na admissão. Então, por isso que eles fazem os 4 borboletas individuais, isso num carro aspirado, tá, pessoal? Um carro turbo é outra concepção, tá, pessoal? A gente está falando aqui de um motor aspirado, tá? O carro aspirado na verdade, aqui a gente está falando de aspirado, está falando no sentido do quê? O motor, ele é sucção, ele succiona, ele aspira o ar para dentro do motor. Então, ele é a força dele. A gente não está falando aqui nem de questão de não só do turbo, do blower.
compressores, né, que comprime o ar para dentro do motor, né, que é o supercharger, né? A gente não está falando disso, a gente está falando só do motor em si, né, que é algo bem simples. Simples assim, né? É algo que você tem que pensar, estudar muito para fazer. E, enfim, questão das borboletas que envolve o coletor, então você tem um coletor mais curto, né, com as borboletas individuais, que você vai conseguir uma resposta. Você vê até no vídeo aí, o combustível sai para fora acaba saindo para fora o combustível de tanta combustível que lava o motor de combustível, e só entra aquilo que realmente precisa, entendeu? E aquele combustível que estava saindo para fora, se fosse dentro de um coletor, né, que nesse coletor que eu coloquei agora do Palio, do Mob, ele tem um pleno longo, ele prioriza a média baixa. Então, em altas rotações, eu percebi que o carro ficou um pouquinho diferente, né? Não que ficou ruim, porque a questão ali do coletor do carro, ele é muito restritivo, mas não é o coletor ideal. O coletor ideal para um carro aspirado mesmo é você colocar borboletas individuais, né? Enfim, esse é um ponto. Questão dos bicos injetores, né, que o pessoal perguntou bastante. Esses bicos aí que eu estou utilizando agora, o IWP 052, é diferente do IWP 056, 056, é isso mesmo. Esses bicos aqui, eles têm um furo só, então ele tem um leque, ele pulveriza para dentro da câmara do combustível, dentro do cabeçote ali, ele pulveriza mais direcional. Já esse de 4 furos, ele já tem um leque maior, né? Porque são 4 furos. Isso aqui no álcool, né? Ou até mesmo na gasolina, né? A gente está falando aí de, de uma pulverização melhor, porque o que acontece lá na câmara de combustão? Se você tiver o combustível líquido lá dentro, o carro fica uma porcaria. O carro não vai render potência, porque o combustível não queima líquido, ele queima vaporizado, né? Sabe o spray lá do aerosol, né? Aquele spray ali que sim que você consegue fazer uma chama, e você tem que misturar, né? Ter uma otimização dentro da câmara de combustão, ou seja, então, falando aí em termos de mecanicamente falando, você tem lá que o duto do cabeçote, e você tem lá os dutos do cabeçote. Não adianta você simplesmente mandar levar lá na retífica e fazer uns dutos do cabeçote gigantesco, colocar válvulas maiores, né? Coloca uma válvula de maior medida. Não é assim, não é tão simples assim, né? Você tem que ver se o duto, se ele tem um ângulo, né, de ataque, o combustível entrar lá dentro da válvula, a posição que o bico vai ficar, né, em relação à válvula, o combustível entrar dentro do cilindro em forma de espiral, para ele misturar junto com o ar, para ele ter uma otimização melhor. Que isso aqui dá, quando você tem a centelha, você tem uma frente de chama assim, que ela se propaga de forma homogênea dentro do cilindro, né? Existe uma engenharia muito grande por trás de tudo isso, entendeu, pessoal? E aqui eu estou falando aqui a grosso modo, assim, tentando dar uma explicação para vocês, que muita gente me pergunta, e não existe assim a receita, né? Ah, eu fiz lá no meu carro, é uma receita perfeita. Não, tem tanta coisa que dá para fazer ainda, que nem eu ainda não instalei. Eu tenho uma Fulltech, eu tenho uma FT, eu tenho uma FT 450, aí com a Nano, que a Nano é aquela wideband que tem aquele reloginho que você consegue medir quanto que tá a sonda, que isso aqui você sabe se a mistura tá rica ou pobre, né? Isso aqui é uma coisa que ajuda muito na hora de acertar o carro. E assim, para resumir aí o vídeo, para não ficar muito longo, mas né, tentando esclarecer as dúvidas aí do pessoal, você fazendo todas essas alterações aqui e você fazendo o remap, aí sim você vai ter um rendimento muito melhor, muito superior ao rendimento original do carro. Porque a gente está falando aqui em otimização, né? A gente está falando aqui em melhorias, né? E aqui a gente está esquecendo, deixando tudo de lado, a questão de emissão de poluentes, a questão de sensibilidade de dirigir o carro, ou seja, quando você fizer essas coisas aqui, né, colocar uma borboleta grande lá, qualquer
qualquer 10% de pedal, você já vai sentir o carro acelerando, o carro caminhando para frente, né? Então, assim, tem gente que se incomoda, tem gente que não, tem gente que quer justamente isso, e esse daqui é o caminho, tá certo, pessoal? Espero que eu tenha tirado bastante as dúvidas aí de vocês, e só para finalizar, mesmo você fazendo tudo isso aqui, a gente tá falando, isso aqui serve para qualquer carro, tá? E no 1.0, o resultado, né, às vezes é um pouco frustrante, né, porque as pessoas hoje, o pessoal não sei por que quer ver aquele gráfico de dinamômetro lá, quer ver a potência lá em cima, né, o torque lá em cima também, e esquece que às vezes você tem um carro aí, que nem eu vou dar exemplo do meu carro, né, não passei no dinamômetro, mas ele tem lá a potência dele, com o torque dele, e você tem que ver que mexendo com tudo isso aqui, o mais importante é o delta. O delta que é o mais importante, tá? Porque assim, às vezes você tem lá o Uno original, tem 66 cavalos, certo? Com 9.2 de torque, kgfm de torque, certo? Aqui vem a 6.000 RPM, a potência dele. E o torque vem 2,5. Pode puxar aí na internet aí. Aí você faz essas modificações todas aqui que eu fiz no carro, e o carro ganhou, vou chutar alto, tá, gente? O carro foi para 76 cavalos de motor, tá? Um exemplo aqui. E foi para uns 10 de torque. Aí você vai falar, nossa, gastei maior grana para ficar só com isso aqui, mas você não sabe que no gráfico lá do dinamômetro, o carro tem 10 de torque a 2.200 e vai até os 5 com esse mesmo torque aqui. Sendo que o original ele vem 2,5, quando chega depois dos 2,5 ele despenca. E aí você pega os 76 cavalos, ele vem a uns... Você tem lá os seus 76 cavalos, ele já vem a uns 5 e pouquinho. 5.000 vai. E ele vai até o 6, vai assim até o corte, 6,5. Certo? E sendo que o original vem 6, aqui no 6.000 ele vem os 66 cavalos e aí ele começa a cair até chegar ao final. Essa diferença aqui é o delta. Essa diferença aqui é o delta. E aí você pode pôr do lado um original contra um carro que tenha tudo isso aqui, que você vai ver que esse delta aqui vai fazer muita diferença. Muita diferença. Eu estou chutando baixo aqui, tá, pessoal? Um de torque, 10 cavalinhos de motor vai fazer tudo isso de diferença? Faz. Numa puxada, na hora que você estiver mudando de marcha, né, que nem o caso do meu carro lá, do carro do Uno, né? Você vai até o corte, na hora que você muda a marcha, ele cai para uns 4.800 a marcha. Lá do 6,5 ele vai para 4.800, que é o Uno, ele tem câmbio longo. E aí você tá ainda num regime de potência que ele já começa a subir o giro de novo, ele já é mais forte do que o original. Então toda trocada de marcha você vai pular sempre 2 carros na frente. Eu não cheguei a fazer o teste ainda, pessoal, mas eu vou fazer. Da última vez eu fiz um teste contra um Palio. O Palio ele tem 76 cavalos originais, o original, tá? O Paliozinho, que é o Economy 2010. Era o mais moderninho, né? Então ele já tem esses bicos atualizados e ele tem mais taxa de compressão. Então ele já tem 10 cavalos a mais. Só que ele é um pouquinho mais pesado. E eu tirei um pega com um cara aí no México e realmente abriu 2, 3 carros de diferença. E quando chegou acima de um 140, foi abrindo cada vez mais. E ele tava pisando, porque ele falou pra mim que tava pisando o carro no máximo. E ele falou, mano, nunca vi um Uno andar tanto assim. Ele pensou que era 1.3. Até logo mais aí eu vou fazer o carro dele e a gente vai fazer o comparativo de novo, né? Agora a gente vai fazer um comparativo, né? Na verdade o carro dele já tem um escapamento, mas não é o coletor, é só os abafadores. E tem um filtro lá, mas também tá com uma posição muito ruim, que pega ar quente. Então tudo isso aí, pessoal... Tudo isso aqui faz diferença. Tá certo, pessoal? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí que gostam de performance, que gostam de preparação.
deixa aquele like que fortalece o canal aí. Em breve tem mais conteúdo, mais dicas, mais informação. Sou mecânico aí há 20 anos, mas longe de saber tudo. E tudo que eu tiver de conhecimento, que eu fui aprendendo, eu vou passar aí para vocês. Certo, pessoal? Um forte abraço. Tamo junto.